Hoje, em nossa aula de matemática do 7º ano, nós faremos correção de algumas atividades sobre fatoração e números primos e também faremos a revisão sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Essas atividades e explicações estão na apostila de matemática do 7º ano do Colégio Adventista, primeiro bimestre, a partir da página 8. O primeiro exercício que nós iremos corrigir está na página 8 e é o número 11. Neste exercício, nós lemos: o volume de um bloco é obtido multiplicando sua largura, comprimento e altura. Sabe-se que para certo bloco, todas essas medidas são números naturais maiores que 1. Se o volume desse bloco é 110, quais podem ser suas dimensões? Para facilitar a descoberta dessas dimensões, vamos usar o método da fatoração? 110 nós iremos fatorar. Fatorar é dividir por números primos. Ao fatorar, nós utilizamos os números primos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. O menor número primo é o 2. 110 dividido por 2 vai dar 10 dividido por 2, 5, sobra 1. 10 dividido por 2, 5. 110 dividido por 2, 55. Neste caso, não é mais possível dividir por 2. O próximo número primo em sequência seria o 3, mas 55 não é divisível por 3. O próximo seria o 5. É divisível por 5? Sim, então vamos usar. 55 dividido por 5, 11. O próximo primo seria o 7, mas não é divisível por 7. Depois do 7, o próximo primo seria o 11. 11 dividido por 11, 1. Então, as dimensões deste bloco seria 2 por 5 por 11. Essas são as dimensões do bloco, sendo que ao multiplicarmos 2 vezes 5 vezes 11, dá 110, que é o volume deste bloco. Aqui está o resultado da questão número 11. Agora, nós faremos a questão número 14. Na questão número 14, mostra a decomposição de alguns valores como exemplo e pede que vocês façam a decomposição de outros valores. Estes valores são 24, 90, 192 e 234. Vamos decompor estes números em fatores primos? Vou apagar o 11 para fazermos o 14. Número 14, letra A. Vamos fatorar, decompor em números primos o 24. Vamos fatorar? Nós dividimos pelo número 2, pelos números primos. Começamos pelo 2, porque é o menor número primo, e 24 é divisível por 2. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Não é mais possível dividir por 2. Vamos para o próximo primo, que é 3. 3 dividido por 3, 1. Olha só, o 2 apareceu 3 vezes. Ou seja, aqui nós temos 2 ao cubo. Então, 24 é 2 ao cubo vezes 3. Aqui nós temos a decomposição em fatores primos do número 24. Na letra B, pediu que nós fizéssemos a decomposição em fatores primos do número 90. Vamos fatorar o 90? Letra B, 90. 90 é par, então é possível dividir por 2, que é o primeiro número primo. 90 dividido por 2 é 45. 45 não é divisível por 2, mas é por 3, que é o próximo número primo da lista. 45 dividido por 3 dá 15, ainda é divisível por 3. 15 por 3 dá 5, não é mais possível dividir por 3, vamos para o próximo primo, que é 5. 5 por 5 dá 1. Observe que o 3 apareceu 2 vezes, então 3 ao quadrado.
Qual é a decomposição em fatores primos do 90? É 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Essa é a resposta da letra B. Façamos agora a letra C. Na letra C, vamos decompor em números primos o 192. 192. Vamos fatorar? Olha só. 192. Ao dividir 192 por 2, nós temos 19 dividido por 2, dá 9, porque 9 vezes 2, 18, sobra 1. 12 dividido por 2 dá 6, 96. 96 dividido por 2 são 48. 48 dividido por 2, 24. Ainda é por 2. 24 por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Olha só, o 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a decomposição do 192 em fatores primos é 2 à sexta vezes 3. Posso apagar as letras A e B para fazer a letra D? Pode? Então, vamos fazer a letra D. Na letra D, nós vamos decompor o número 234. Vamos fatorar o número 234. Quando nós dividimos o 234 por 2, olha, 2 por 2 dá 1, 3 por 2 dá 1, sobra 1, 14 por 2 dá 7. 117. 117 é múltiplo de 3, então vou dividir por 3 agora, já que não dá mais por 2. 11 dividido por 3 dá 3, sobram 2, 27 por 3, 9. Agora, deixa eu fazer de novo. 11 dividido por 3 dá 3. Isso, porque 3 vezes 3 são 9. Sobram 2, né? Aqui eu escrevi errado, sobram 2. 3, sobram 2. 27 dividido por 3 dá 9. Vamos conferir isso aqui. 234 dividido por 2, 117. 117 dividido por 3, 39, certinho. 39 dá para dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, certo? O 13 é um número primo, então só dá para dividir por ele mesmo. 13 dividido por 13 dá 1. Aqui, o 3 apareceu duas vezes, então nós temos que a decomposição do 234 em fatores primos é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 13. E aí nós temos o resultado da letra D. Certo? O exercício 15 é a mesma coisa. Vamos fazer o 15? Já posso apagar o 14? Posso? Então vamos lá. No 15, nós temos mais 3 alternativas. É o mesmo exercício, tá? Nós temos que decompor os numerais em fatores primos. Então vejam só. Na letra A do 15, nós temos o número 88. Vamos fatorar o 88. 88 dividido por 2 são 44. Ainda é possível dividir por 2. 44 por 2, 22. Ainda é possível por 2, 22 por 2, 11. 11 é primo, então só é divisível por 1 e por ele mesmo. 11 por 11 dá 1. O 2 apareceu 3 vezes, então a decomposição do 88 é 2 ao cubo vezes 11, certo? Na letra B, pediu para decompormos o 114. Vamos fazer? 114. Vou fatorar o 114, ó. Ele é um número par, então vamos dividir por 2. 11 dividido por 2 dá 5, sobra 1. 14 dividido por 5, 7.
57 não é par, então não é divisível por 2, mas é por 3. 5 dividido por 3 dá 1, sobram 2. 27 dividido por 3 dá 9. 19 é um número primo, então só é divisível por ele mesmo, sobra 1. Então a decomposição de 114 é 2 vezes 3 vezes 19. E na letra C, pediu para decompormos o numeral 460. Vamos fatorar o 460. 460 por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 0 por 2 dá 0. Ainda é possível por 2 porque deu um resultado par. 2 por 2 dá 1, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1, 10 por 2 dá 5. 115. Não é por 2 nem por 3, então vamos por 5. 11 por 5 dá 2, sobra 1, 15 por 2 dá 3. 23 é primo, então é só por ele mesmo, 23 por 3 dá 1. O 2 apareceu duas vezes, então é 2 ao quadrado, vezes o 5, vezes o 23. E temos aqui a decomposição do número 460. Agora nós vamos corrigir as atividades que estão na página 9. Posso apagar esse número 15? Vamos fazer agora o 16 da página 9. No exercício 16, nós lemos assim: em cada caso, descubra 3 pares de números primos, tais que sua diferença seja 10, como 19 e 29. Por exemplo, se eu faço 29 menos 19 dá 10. Então, você tem que pegar 2 números primos que, quando você subtrair, o resultado dê 10. Existem várias respostas. Eu vou escrever alguns aqui para vocês. Por exemplo, 23 e 13, certo? Faça a diferença. 23 menos 13 dá 10. Por exemplo, 41 e 31. 47, 37. Existem outras possibilidades, tá certo? Se você pôs outra possibilidade de números primos, cuja diferença entre eles deu 10, então você não precisa apagar a sua resposta. Essa aqui é a resposta da letra A do 16. O que perguntou na letra B? 3 primos que podem ser escritos como soma de 2 quadrados, como por exemplo, 41 igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Também existem várias possibilidades. Eu vou escrever aqui para vocês algumas delas. Por exemplo, o primo 5. Você pode escrever 5 como 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vou fazer outro exemplo para vocês. O 13. O 13 pode ser escrito como sendo 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Porque 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. 9 mais 4, 13. Vou fazer só mais um. O 17. O 17 você pode escrever como sendo 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Existem outros. Esse exercício 16 ele é apenas a título de curiosidade para estimular o raciocínio. Vejamos agora o exercício 17. Prestem atenção aqui. No exercício 17, nós temos o seguinte. Observe a seguir. 2 vezes 6, 13 é igual a 12 vezes 6 mais 1. Por quê? 12 vezes 6, 2 vezes 6 é 12, mais 1 dá 13. E o 17? 17 é o mesmo que 3 vezes 6 menos 1. 3 vezes 6, 18. 18 menos 1, 17. As expressões acima ilustram um importante resultado. Todo número primo maior que 3 é uma unidade a mais ou uma a menos que um múltiplo de 6. Verifique se os seguintes primos satisfazem essa propriedade. Vamos ver? Olha, na letra A eu tenho o primo 11.
2 vezes 6 é quanto? 12. Se eu tiro 1, vira 11. Então, a propriedade é verdadeira para o primo 11. Letra B, eu tenho o primo 67. Quando eu faço 11 vezes 6, eu tenho 66. Se eu somo 1, dá 67. Então, também é verdadeiro para o primo 67. Na letra C, temos o número primo 113. Quando eu faço 19 vezes 6, isso resulta 19 vezes 6 em 114. Se eu tiro 1 de 114, dá 113. Verdadeira propriedade. E na letra D, nós temos o primo 211. Se eu multiplico 35 vezes 6, resulta em 210. 210 somando 1 dá 211. Eu verifico que a propriedade é verdadeira. Como que eu saberia que número multiplicar por 6? Era só dividir o primo por 6, o quociente seria o número que estaria aqui como multiplicando. Os exercícios 16 e 17 são exercícios para estimular o raciocínio e são exercícios para desafiar e são a título de curiosidade. Gostaria agora de recordar com vocês mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum pelo método da fatoração, certo? Nas páginas 9 e 10 do seu livro, trazem a explicação sobre estes assuntos. Vou fazer 2 exemplos que estão aí no livro de vocês, por isso eu vou apagar o quadro. Vou fazer primeiro o exemplo de mínimo múltiplo comum, que nós usamos a abreviação MMC. Por exemplo, se eu quero descobrir o MMC de 40 e 100 pelo método da fatoração simultânea. Como eu faço isso? Eu vou fatorar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o 40 e o 100. Vou dividi-los em números primos. Então, o primeiro primo é 2. 40 dividido por 2, 20. 100 dividido por 2, 50. Ainda é possível dividir por 2. Então, continue. 20 dividido por 2, 10. 50 dividido por 2, 25. O 10 ainda é divisível por 2, então continue por 2. 10 dividido por 2, 5. 25 não é, copia. Não é mais por 2, mas é por 5. Então, vamos por 5. 5 por 5 dá 1. 25 por 5, 5. E ainda por 5. Repete 1, 5 por 5, 1. Multiplique os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, ou melhor, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 5 são 200. Então, o mínimo múltiplo comum entre 40 e 100 é 200. Aqui nós recordamos como calcular o mínimo múltiplo comum de 40 e 100 pelo método da fatoração simultânea. Agora eu gostaria de recordar com vocês como calcular o máximo divisor comum pelo método da fatoração simultânea. Então, eu vou apagar este exemplo para explicar para vocês o máximo divisor comum. Vou fazer o mesmo exemplo que está aí na página 10 do seu livro. Máximo divisor comum, nós abreviamos pelas letras MDC. Eu quero MDC de 40 e 100 também, tá? 40 e 100. No MDC, nós fazemos a fatoração separadamente dos números. Eu faço primeiro do 40 sozinho e depois faço sozinho do 100. Vamos fazer primeiro do 40? Fatório 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. Não dá mais por 2 e não é possível por 3.
5 por 5, 1. Pronto. Agora façamos a fatoração do 100. 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Agora, eu vou marcar aqueles números primos que repetem tanto no 40 quanto no 100. Não importa se repetiu mais de uma vez. Olha, repetiu 2, repetiu 2. 2 novamente, 2 novamente. Aqui tem o 2, mas não tem outro 2 aqui. Um 5 aqui, um 5 aqui. Tem 5 aqui, mas não tem outro aqui. Então, olha, 2, 2, 2, 2, 5 e 5, certo? Agora eu multiplico esses números que repetiram. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o máximo divisor comum entre 40 e 100. Ao revisarmos mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum pelo método da fatoração, vocês farão os exercícios que estão nas páginas 11 e 12 da sua apostila de matemática.